civilidade. Mas se arriscarmos essas coisas em qualquer um dos sistemas, enfrentaremos um grande perigo em uma guerra. Acredito que dependerá mais de como lidamos com nossas circunstâncias para sermos fortes e capazes em relação aos outros. Certamente, será um teste dos sistemas. Cada conclusão que cheguei é função de medir estatísticas e usá-las como indicadores antecipados. A Índia tem o maior potencial de crescimento. Acredito que a Índia está onde a China estava quando comecei a acompanhar, em 1984. Se você olhar para o quadro geral, a renda per capita, verá que há uma reforma massiva, desenvolvimento, criatividade e todos esses elementos. Claro, existem questões e riscos, mas a Índia é muito importante. Agora, obviamente, há um problema religioso interno envolvendo a população, que tem cerca de 40 milhões de muçulmanos. E não acredito que nenhum desses problemas vai impedir a Índia. Além disso, na história, os países neutros geralmente foram os que mais prosperaram, mais até do que os vencedores das guerras. Assim, enquanto temos esse conflito entre os Estados Unidos e a China e seus aliados, como a Rússia, os países que estão no meio, como a Índia, provavelmente serão os maiores beneficiários. Existem dois grandes epicentros onde as coisas estão acontecendo de maneira rápida e positiva. Bem, talvez três. Um deles são os países da ASEAN. Podemos dizer que Singapura essencialmente é um centro. Mas os países da ASEAN, como Indonésia, Filipinas, Vietnã e outros, terão um papel significativo. O Oriente Médio, particularmente os países do Golfo, está se tornando um imã de talentos devido à riqueza que estão acumulando. Você vê como a redistribuição de riqueza está ocorrendo ali. Isso é algo notável. E a Índia, com sua abordagem estruturada de crescimento, também está se destacando. Eles têm sistemas diferentes e abordagens distintas. Por exemplo, o sistema autocrático deles se parece muito com o de uma empresa. Eles têm um conselho, um comitê executivo e outros mecanismos para garantir liderança. E acreditam que o mundo deve ser competitivo, com ciclos inevitáveis de conflitos e mudanças. Historicamente, os conflitos surgem devido ao desejo de expansão, que é como manter uma tampa sobre uma panela fervente. É inevitável que transborde. Essa é a situação em que nos encontramos, a produtividade e os desafios estruturais. Ao longo da história, a produtividade tem sido o maior motor de crescimento. Nos anos 20, vimos o maior número de invenções e patentes, mas também havia um problema de dívida e uma lacuna de riqueza. Acredito que agora estamos prestes a ver novas tecnologias que podem ser usadas tanto para armas quanto para produtividade. Entretanto, precisaremos reorganizar como redistribuímos riqueza, oportunidades e outras questões fundamentais. Se voltarmos no tempo, veremos que essas batalhas sempre giraram em torno de dinheiro e valores. Se houver um declínio econômico, e há razões para acreditar que teremos, haverá lutas pelo dinheiro. Além disso, as lutas por valores como questões de gênero, educação e como educamos nossos filhos também criarão divisões. Há muito pelo que lutar, mas devemos torcer para que não seja com violência. Mesmo sem conflitos armados, teremos que enfrentar a redistribuição de dinheiro e oportunidades, o que exigirá debates e ajustes. Agora, acredito que isso seja realmente interessante, porque o que você está dizendo é que se não lutarmos nas áreas históricas de campos de batalha, se não estivermos lutando por recursos, acabaremos lutando por questões sociais, estruturas sociais ou crenças sociais. Mas também estou dizendo que ainda lutaremos por recursos. Por exemplo, temos uma dívida crescente e operamos como se isso não importasse, continuando a acumular mais. Se você olhar para a história, e podemos entrar nos motivos disso, não é sustentável continuar aumentando os padrões de vida por meio de empréstimos sem fim. Você não pode continuar acumulando dívidas, porque isso terá consequências. Então, à medida que essas dívidas aumentam, as lacunas de riqueza aumentam, as lacunas de valores aumentam,
e depois há diferenças nas reações aos controles. Você vê movimentos que se opõem a essas tendências, criando pontos de conflito. Teremos coisas pelas quais lutar, ao mesmo tempo em que, esperançosamente, teremos um milagre de produtividade. Nos próximos 5 anos, ano após ano, atravessaremos uma espécie de distorção temporal. Você verá uma desordem radical enquanto cada um desses fatores se desenrola. Primeiro, teremos as eleições. Depois, o conflito geopolítico. Então temos a questão climática, que, aliás, é um problema muito caro. Precisamos discutir os custos desse problema. Por fim, enfrentaremos a questão da tecnologia, que pode trazer o maior milagre, mas também pode ser usada como uma arma. Pensamentos sobre dívida. Agora, focando um pouco sobre a dívida, temos a dívida dos SNUA, mas também temos outros 182 países com montanhas de dívidas. Como você pensa sobre a relação entre dívida e PIB, tanto em termos relativos quanto absolutos? Para qualquer país, e muitas vezes para vários países ao mesmo tempo, como vimos nos anos 30, o que acontece é que a dívida aumenta em relação à renda. Isso significa que os pagamentos dos serviços da dívida aumentam em relação à renda, o que reduz o consumo. À medida que isso se complica, surge a percepção de que é necessário imprimir mais dinheiro. Portanto, acredito que no próximo declínio econômico, veremos mais um movimento para imprimir dinheiro. Existem certas coisas acontecendo agora que indicam que o grande risco surge quando as pessoas não querem mais manter esses títulos. Pense na relação oferta e demanda. Há um déficit. O governo precisa vender seus títulos. Quem são os compradores desses títulos? Por que eles compram? Os compradores compram porque há um retorno atraente. Não apenas você precisa vender grandes quantidades de títulos, mas quando percebem que não estão obtendo bons retornos, podem começar a vendê-los. No Zequerel, existem 31 trilhões de dólares em títulos. Investidores geralmente buscam ativos tangíveis. Esses ativos podem ser ações, ouro ou outras coisas. O papel do ouro. O ouro sempre foi aceito como dinheiro porque há um ditado: o ouro é o único ativo que não é a obrigação de alguém. Em outras palavras, ele não depende de pagamentos futuros. Ele tem valor intrínseco e, historicamente, tem sido valorizado por muito tempo, podendo ser transferido entre países. Países que prosperaram ao longo da história fizeram isso investindo em ativos tangíveis. Os Ewariro, por exemplo, ganharam a maior parte de sua riqueza antes de entrarem nas 2 grandes guerras mundiais. Assim, certos países prosperarão, enquanto outros enfrentam dificuldades. A crescente lacuna de riqueza. Há uma enorme lacuna de riqueza, e a natureza de nossa economia está ampliando isso. No fim de ciclos como este, o governo geralmente assume as dívidas, enviando dinheiro diretamente às pessoas. Durante a última crise, vimos que a quantidade de dinheiro enviada às famílias superou a perda de renda em muitos casos. Isso melhorou as condições financeiras de alguns setores domésticos, enquanto o governo se afundava em mais dívida. Esse desequilíbrio é um padrão clássico no final de um ciclo. À medida que a oferta e demanda de títulos se desalinham, os bancos centrais compram esses títulos, o que é uma forma de monetização. Isso também cria mais inflação. Nos anos 20, por exemplo, tivemos inovações incríveis e grandes avanços tecnológicos. Mas, mesmo assim, grandes problemas estruturais, como dívidas e desigualdades, não foram resolvidos. Os desafios atuais. Agora, olhando para o presente, apesar de termos um desempenho excelente em termos de inovação, ainda estamos gastando muito mais do que ganhamos como sociedade. Portanto, se estamos fazendo um trabalho tão bom em tecnologia, por que isso ainda está acontecendo? Isso nos leva à questão fundamental. Queremos continuar possuindo essas dívidas? Quando os investidores decidem que não querem mais mantê-las, enfrentamos uma crise financeira. E quando isso acontece em paralelo ao populismo e aos conflitos externos, a situação se torna extremamente arriscada. Além disso, no atual clima político,
As pessoas não querem perder. Elas lutarão até